Sejam todos bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa com o tema A Banalidade do Mal, Hannah Arendt. Numa pacata rua nos arredores de Buenos Aires, numa noite de maio de 1960, um grupo de homens sequestrou um apátrida conhecido na Argentina como Ricardo Clement. Ele era um homem magro e discreto, careca, de cabelos escuros e óculos com armações de tartaruga. Os sequestradores fingiram que seu carro havia quebrado e abordaram o homem que acabara de descer do ônibus depois de um longo dia de trabalho. Imobilizaram-no e o forçaram a entrar no veículo. A vários milhares de quilômetros de distância, esse homem reapareceu publicamente como acusado. Adolf Eichmann, um ex-tenente-coronel das SS, era um dos criminosos de guerra mais procurados que conseguiram desaparecer após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele viveu na clandestinidade por 15 anos, até que um ex-prisioneiro de um campo de concentração o identificou em uma rua de Buenos Aires. Posteriormente, agentes do Serviço de Segurança israelense o sequestraram por ordem de Ben-Gurion, o líder do jovem Estado judeu. Em abril de 1961, teve início o julgamento desse homem no Tribunal de Distrito de Jerusalém. As televisões de todo o mundo mostraram esse homem sentado atrás de um vidro à prova de balas, cercado por um monte de documentos, com um microfone e fones de ouvido para a tradução das palavras pronunciadas em hebraico. Ele passou pelo processo de forma nervosa e hesitante, respondendo corretamente às perguntas, demonstrando resignação diante dos acontecimentos. No final de 1961, o tribunal condenou Adolf Eichmann à morte, e 6 meses depois, em 1 de junho de 1962, ele foi enforcado. Suas cinzas foram lançadas ao mar Mediterrâneo, fora de qualquer jurisdição. 1 ano após a execução de Eichmann, a revista New Yorker publicou uma série de artigos sobre o julgamento, intitulados Eichmann em Jerusalém. Pouco tempo depois, um livro com o mesmo título, escrito pela filósofa política judia Hannah Arendt, que havia emigrado da Alemanha em 1933, foi lançado. Arendt, que cresceu em uma família burguesa liberal, inicialmente não tinha consciência de sua identidade judaica e do que isso significava. Sua percepção da ameaça representada pelo regime nazista surgiu em 1933, quando o Reichstag foi incendiado por um jovem anarquista holandês, e os nazistas usaram isso como pretexto para suprimir os direitos civis. A partir desse momento, Arendt sentiu-se responsável. Ela foi presa brevemente, mas conseguiu escapar para Paris, passando por Carlsbad e Genebra. No início de 1940, após a ocupação alemã da França, as autoridades francesas a declararam uma estrangeira inimiga e a enviaram para o campo de internamento de Gurs. Ela conseguiu escapar quando a vigilância francesa afrouxou devido à ocupação de Paris pela Wehrmacht. Em maio de 1941, Arendt chegou a Nova York com seu marido e mãe, após uma escala em Lisboa. A partir de outubro, ela ganhou fama como redatora da revista judaico-alemã Aufbau e exerceu o cargo de diretora da editora judaica Schocken até 1949. Hannah Arendt, que estudou filosofia na Alemanha com figuras notáveis como Edmund Husserl, Karl Jaspers e teve uma breve relação amorosa com Martin Heidegger, destacou-se mais tarde por seus trabalhos em teoria política. Ela alcançou renome com suas reflexões sobre o totalitarismo, especialmente em sua obra principal, As Origens do Totalitarismo de 1951, na qual equiparou o fascismo ao stalinismo, analisando suas estruturas. Além disso, Arendt explorou o declínio e o fim do domínio político, argumentando que o poder político não podia ser sustentado pela violência, mas, sim, deveria surgir quando as pessoas decidiam cooperar livremente em uma sociedade. Ela via o poder como algo que não pertencia a nenhum indivíduo, mas que emergia da colaboração entre as pessoas, e assim não podia ser substituído pela violência. Os escritos de Hannah Arendt refletiram os conflitos de sua época, como a Revolta Húngara de 1956, sufocada pelas forças soviéticas, e mais tarde, a Guerra do Vietnã. Arendt desempenhou um papel significativo ao relatar o julgamento de Eichmann,
sendo enviada a Jerusalém como correspondente pela revista norte-americana New Yorker. Sua reportagem, intitulada Eichmann em Jerusalém, uma reportagem sobre a banalidade do mal, provocou acalorados debates e, em especial, muitos judeus se sentiram constrangidos, indignados e ofendidos. Os ataques à reportagem de Hannah Arendt se basearam em 3 pontos principais de crítica. Primeiramente, Arendt questionou a legitimidade do tribunal e o procedimento judicial, observando que o Tribunal de Jerusalém estava construído como um teatro. Em segundo lugar, Arendt fez observações polêmicas sobre o papel dos conselhos judeus europeus na solução final, levantando questionamentos sobre até que ponto se poderia culpar os judeus por sua tolerância passiva e até mesmo denunciando a colaboração de alguns conselhos judeus com os nazistas alemães. Em terceiro lugar, a descrição de Eichmann como banal foi o motivo mais notório de escândalo. As reflexões de Arendt sobre a banalidade do mal destacaram a ideia de que o mal poderia se manifestar de maneira comum e desprovida de reflexão sobre as ações. Quando entrevistada por Günter Gauss no programa de televisão Zur Person, Hannah Arendt surpreendeu ao expressar: "Eu realmente acreditava que Eichmann era um fanfarrão, e digo-lhe que li, e me detive particularmente nas declarações que prestou no interrogatório policial, 3.600 páginas, e que não sei quantas vezes cheguei a rir, gargalhar. As pessoas me levaram a mal por esta minha reação, mas não pude evitar." Essa afirmação de Arendt é o núcleo do conflito que ela desencadeou. Sua maneira de se expressar, que às vezes soava cruel e distante, fez com que muitos que não compartilhavam suas opiniões a atacassem pessoalmente. A discussão sobre as múltiplas nuances do mal foi gradualmente substituída por um debate polarizado sobre se o Holocausto produziu um mal monstruoso ou banal. No entanto, Hannah Arendt também acabou sucumbindo a essa simplificação do pensamento. As conclusões de Hannah, especialmente por seu tom frio, distante, levaram a críticas de falta de compaixão pelo destino dos judeus e da minimização dos crimes de Eichmann. No entanto, é importante notar que sua atitude pode ter sido uma estratégia de defesa diante do horror. Em Israel, ela foi declarada persona non grata, e somente em 2000, 37 anos após a publicação do livro em sua versão original, uma tradução hebraica de Eichmann in Jerusalem foi lançada em Jerusalém. Hoje, a figura de Adolf Eichmann é vista como um paradigma daqueles que negam sua responsabilidade pessoal, alegando que apenas estavam seguindo ordens. O termo banal é usado para descrever a ausência de motivações ideológicas ou qualquer anormalidade nas ações dessas pessoas. É possível que Arendt tenha sido enganada pela imagem que Eichmann tentou criar durante o julgamento, pois ele era um membro convicto do nacional-socialismo e um oportunista. Ele desempenhou um papel ativo no plano de extermínio do Terceiro Reich e nunca expressou arrependimento por suas ações. Sua alegação de que estava apenas seguindo ordens era uma estratégia para minimizar sua responsabilidade. A imagem banal e deliberadamente ingênua que ele projetou foi um engano no qual Hannah Arendt caiu. Hannah Arendt estava ciente das limitações de sua informação. No prólogo de seu livro, ela falou cautelosamente sobre a possível banalidade do mal e reconheceu que o subtítulo era debatível. No entanto, o mérito deste livro reside em não descrever o mal simplesmente como uma realidade demoníaca, mas como o resultado da incapacidade de refletir sobre as consequências de nossas próprias ações. O mal deixa de ser exclusivamente parte de uma ideologia ou sistema, manifestando-se na vida cotidiana e em todos nós quando negligenciamos a responsabilidade decorrente de nossos atos. Quero expressar minha profunda gratidão a todos aqueles que acompanharam o vídeo até este ponto. Se você apreciou o conteúdo, ficaria muito feliz se desse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse com seus amigos. Forte abraço e vitória sempre!